Oi pessoal, nós vamos começar o vídeo falando da biografia, do seu livro, suas características e curiosidades. Essa pessoa é Manuel Antônio de Almeida, um escritor romântico que infelizmente morreu cedo. Então vamos começar. Eu vou começar falando da biografia de Manuel Antônio de Almeida. Manuel Antônio de Almeida, de 1831 a 1861, foi um escritor brasileiro, autor de um único romance, Memórias de um Sargento de Milícia. Fez parte da geração romântica, é patrono da 28ª cadeira da Academia Brasileira de Letras. Manuel Antônio de Almeida nasceu no Rio de Janeiro, no dia 17 de novembro de 1831. Filho dos portugueses Antônio de Almeida e Josefina Maria de Almeida. Ficou órfão do pai com 10 anos de idade. Estudou desenho na Escola de Belas Artes, concluiu o curso na Academia de Medicina em 1855, mas não exerceu a profissão, decidiu-se ao jornalismo. Ainda estudante, Manuel Antônio de Almeida começou a colaborar com a imprensa publicando poesias e traduções. Em 1857, Manuel Antônio de Almeida entra para o serviço público, sendo nomeado administrador da Tipografia Nacional. Tornou-se amigo e protetor do funcionário Machado de Assis, que trabalhava como aprendiz de tipógrafo. Depois ocupou o cargo de segundo oficial da Secretaria de Negócios da Fazenda. Tentando ingressar na política, candidatou-se a deputado provincial pelo Rio de Janeiro. Em 1861, quando iniciava sua campanha política, em viagem à cidade de Campos, estado do Rio, e morreu em virtude do naufrágio do navio a vapor Hermes, perto de Macaé. Morreu no dia 28 de novembro de 1861. Memórias de um Sargento de Milícias. Entre 1854 e 1855, Manuel Antônio de Almeida reúne suas histórias e lança em 2 volumes o romance Memórias de um Sargento de Milícias, sua única história publicada. A narrativa situa-se da época de Dom João VI e narra a história de aventuras de Leonardo desde seu nascimento até o casamento com Luizinha, filho de Leonardo Pataques e Maria das Hortaliças. O herói vive livremente praticando suas travessuras. As malandragens de Leonardo são o centro da narrativa, e só tem fim quando, em virtude de sua ampla experiência no mundo da vadiagem, ele é escolhido pelo chefe da polícia para ocupar o cargo de sargento de milícias. Os outros personagens movimentam-se na sociedade carioca sem a fantasia romântica. Agora, dando continuidade ao que o Sérgio falou, vou falar algumas características que é importante vocês saberem, mas provavelmente vocês não vão prestar atenção. É que eu sou evidente, eu tenho bola de cristal. Manuel Antônio de Almeida foi um autor que cronologicamente se situa dentro do romantismo urbano. Porém, a sua obra, se essa obra lá do Sonho de Noite de Verão, Memórias do Sargento de Milícia, se diferencia dos folhetinhos que eles faziam lá na corte, pois essa obra se detém em foco das classes populares, traçando um perfil preciso de contra do Rio de Janeiro no tempo do rei Dom João. Então você já sabe, eles da antiga. Provavelmente o autor valeu-se de sua experiência pessoal junto às camadas mais humildes da população carioca da época. Desse compromisso com a moda vigente, aliado ao senso de humor próprio, permitiram-lhe criar uma das obras mais originais do romance de costume. Porém, algumas das suas características, entre elas a crítica social e a objetividade de narrativa, anteciparam o realismo, ou seja, ele era um homem à frente de seu tempo. O romance Memórias do Sargento de Milícia, além de registrar os hábitos, a moda e a maneira de ver das classes populares, ironizava certos aspectos do romantismo, mas também ironizava também os românticos em geral, né?
Assim também, o autor, além de se situar no romantismo urbano, ele também se aproximava-se da prosa regionalista, que só surgiria no modernismo, ou seja, como já tinha falado, um homem à frente do seu tempo. E essa prosa regionalista é onde se destaca seu cotidiano, os costumes e os comportamentos de personagens comuns da sociedade. Mas também era só assim, não. Ele também criticava e ironizava eles muitas vezes. Também vou falar aqui umas curiosidades. O romance de Manuel Antônio de Almeida, essa que vocês já devem saber, foi escrito no período do romantismo, retrata a vida do Rio de Janeiro no início do século XIX, e esse aqui é importante, e desenvolveu pela primeira vez na literatura nacional a figura do malandro. Não sei se está certo eu confirmar isso, mas dá pra dizer que jeitinho carioca tava aí, jeitinho brasileiro, né, no caso. 2. Essa história se passa no século XIX, isso eu já acabei de falar, ocasião em que a família real portuguesa se refugiou no Brasil. Vocês devem saber a história, quem não sabe vai procurar, que isso aqui é literatura. Por isso, o romance tem início com a expressão "era no tempo do rei". Provavelmente vocês não vão ler, quem lê vai saber. Isso refere-se ao rei português do Dom João. Mas também essa forma também faz referência aos inícios dos contos de fada, tipo Era Uma Vez, o clássico. 3. Apesar do título de Memórias, o romance não é narrado pelo personagem Leonardo, e sim por um narrador onisciente em terceira pessoa, que tem esses comentários e digressões dos enrolados acontecimentos. Ou seja, ele conta tudo o que está acontecendo, tipo Deus. E outra, o termo Memórias refere-se à evocação de um tempo passado, reconstruído por meio das histórias pelo que o personagem Leonardo passa, no caso, né? 3, eu já até me perdi aqui, era 1, 2, 3, 4, né, no caso agora, sou ruim de conta. Além disso, trata-se de um momento pós-independência e havia uma busca por identidade nacional. Ou seja, os fatos narrados no livro acontecem por volta de 1810, período da chegada da corte portuguesa no Brasil, como já havia falado. E a história é contada em um tom coloquial e jornalístico, ou seja, ágil e dinâmico, bem prático. E aqui uma coisa muito importante, eu acho que já me perdi de novo, acho que é quinta ou sexta. Mas pode até cair no Enem, que eu já vi uma questão assim que caiu. Uma característica que difere a obra de Manuel Antônio, o nosso Mano Manuel, dos outros autores românticos da sua época, é que eles nos apresentam a classe mais baixa, isso eu já tinha falado. Presta atenção para isso agora. Por fim, uma questão que se deve ficar atento na hora das provas é em que aspectos Memórias do Sargento de Melícia antecede o realismo. Gente, isso é muito importante saber, porque tem pegadinha com isso. Mas essa foi a apresentação. Qualquer pergunta aí, tem umas fotos aí umas fotos aí no vídeo que o Sérgio está passando de intimidação. Perguntas? Pode perguntar. Essa hora, geralmente de manhã, eu sou um zumbi, mas talvez eu desperte. Vou tomar um cafezinho.